Fala, galera! Vamos iniciar mais um Deep Podcast. Eu sou a missionária Verusca, aqui da Base Mais Profundo. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial de Ponta Grossa, diretamente da Igreja Alcance, o pastor Leilson Júnior. Ele é esposo da pastora Laís, pai de 2 meninas, a Sara e a Isabela. E ele sempre esteve, desde que nasceu, aí nesse berço evangélico. E nós vamos ter um bate-papo hoje muito descontraído sobre Farol de Deus. Eita, glória. Veio agora essa inspiração, hein? Nossa, olha aí, ó. Muito obrigada, pastor, por aceitar o nosso convite. Imagina. Eu que agradeço. Vou fazer igual eu faço lá na igreja, né? Fala, povo lindo de Deus. Esqueci. Não, mas eu que sou muito grato pelo convite, por estar aqui junto, né? Tô até meio... Falei lá em casa, tô até meio nervoso aqui, meio... Não, fica né? não. É diferente, né? Quando a gente faz assim, né? Entrevista ou pergunta, é de um jeito, mas quando é com a gente... Mas é uma alegria poder estar aqui com vocês, com certeza compartilhando um pouco daquilo que Deus tem queimado em nosso coração. Amém, eu creio. E a gente vai começar falando um pouquinho, né, o que Deus colocou aí no seu coração sobre os Salmos 18, né, pastor? Então, gostaria que você primeiro contextualizasse o pessoal, ou vamos ler ele antes, o que você acha melhor? Então, na realidade, são aí 50 versículos, né? E é uma coisa bem interessante, já falando sobre Salmos. Quando a gente olha o Salmo 17, por exemplo, né, o que antecede, nós vemos um salmo extremamente mais curto, né, apenas 15 versículozinhos ali. Se você for ver, eu vou até ignorar ali o título, mas ele já começa o salmo dizendo: Senhor, ouve a minha causa, né, a causa justa, atende o meu clamor, dá ouvidos à minha oração e que não procede dos lábios enganosos. E ele continua, né? E ele vai ter tipo um salmo inteiro ele lamentando, né? Então, pensando numa contextualização, numa introdução inicial, assim, bem básica e bem superficial também, mas a gente já vê, assim, um início de um salmo anterior, de uma lamentação, seria lamentações do salmista, lamentações, né, Davi, enfim, né? Como nós vemos outros salmos, Asaf também, e por aí vai. Mas, quando chega no 18, a coisa muda de figura. E é um salmo que aquece o nosso coração. Ele continua mostrando luta, ele continua mostrando uma certa até angústia, uma certa preocupação, mas ele também mostra a ação de Deus, ele mostra o valor que em Deus nós temos, né, e a importância que Deus dá para os seus filhos, para os seus servos, né? Aqui a gente usa mais a palavra servo, imagino eu, por questão do Velho Testamento, né? Mas olhando já para o Novo, nós já olhamos, eu pelo menos olho esse salmo aqui como um filho olha para um pai que se preocupa, ele está preocupado comigo, né? E esse salmo me traz paz, esse salmo me traz alegria, me traz tranquilidade, sabe? Então acredito que inicialmente seria mais assim, nesse sentido assim, né, que Deus começa a falar ao meu coração, né? E eu fui até resgatar um pouco, porque assim, no contexto eu tive a oportunidade de estudar esse livro dos Salmos, cada salmo dentro do método indutivo, aquele método que você tá Nossa, sonhando doido em pra chegar até mim. né? Sério mesmo, quando descobri isso, eu fiquei, uau, eu preciso disso, né? Porque vai se revelando, assim, coisas que a gente não via, né? Então, assim, fui resgatar esse estudo para ver o que a gente estudou, né, sobre esse salmo, e ele sugere, né, muitos autores, muitos estudiosos sugerem que esse salmo, ele provavelmente ele tinha a ver quando Davi se viu livre dos seus inimigos e das mãos do rei Saul, né? Ou seja, ele escreveu esses salmos trazendo essa questão dessa batalha, trazendo essa questão de estar fugindo do rei Saul, né? Então, assim, é interessante porque quando a gente traz para um contexto nosso, a gente pensa nas perseguições, nos inimigos, no dia a dia, esse salmo vai trazer isso. Essa lamentação dele que vai encher o nosso coração de paz e de que vamos seguir. Vai dar certo. Não, e é engraçado, já te interrompendo, Verusca, eu falo demais como um bom carioca, né? Então junto. Me perdoe qualquer coisa, você já fala assim, uma boa calma, paulista, pastor, respira. Então. Mas veja como são as coisas, né? Algo que me chama a atenção, como eu te disse, né? A gente caminhando aqui na superfície, eu percebo assim, um homem que passou por muitas lutas, perseguições, né? Poxa, peraí, a gente tá falando de um rei.
Um rei perseguindo. Não é um homem perseguindo. Atrás desse rei tinha todo um exército, um povo, uma nação que olhava para Davi de uma determinada forma. Fora as outras lutas que Davi vem descrevendo, né, em vários outros salmos. Então, vamos pegar tudo isso e olhar para esse salmo. Em meio à dor, em meio à luta, em meio... Sabe qual canção que me vem nisso aqui? Não sei se tu conhece. Até que a casa esteja cheia, do Rodolfo Abrantes. Canta No aí, refrão da pastor. música, ela vai dizer... De falar que ele também é levita, galera. Meu Deus do céu. Eu só não levito muito, gente, porque gordo não levita, né? Não, brincadeira. Não sabia se podia fazer brincadeira. Então, segura. É porque assim, você sabe que no seminário, cada pastor tem a matéria de piada sem graça, né? Então a gente guarda umas piadinhas assim, no momento, pede ajuda do público pra rir, né? Porque não tem graça, enfim. Pra prender a atenção, né, das ovelhas. Por aí, minha irmã, sabe? Mas o Rodolfo escreve uma música. Ele canta uma música que diz que das minhas feridas saia poder para curar, né? E aí vai ter todo o decorrer ali do refrão, é um refrão grandinho, até uma música, mas ele diz que até que a casa esteja cheia, né? Ele tá dizendo assim que eu não vou parar. Não importa se eu tô sofrendo, se tá doendo, como tá. É basicamente assim, eu ainda tô até com umas feridas meio abertas aqui, mas Deus tá curando e no processo das minhas feridas tá saindo poder para curar os outros. Então, o que eu já venho... Meu Deus, lendo esse salmo, me traz muito essa música, isso. Porque Davi tá no meio de situações, né? No 17 você vê isso, um pouco disso, como disse, mas no 18 é uma mistura, não só da dor e da luta, mas também do que Deus fez e da gratidão dele. Então, eu até tinha separado 5 pontos diferentes ali pensando nesse salmo, né? Mas esses 3 já caracteriza bastante, né? O que eu penso a respeito desse salmo. Mas ver uma pessoa, né? Mesmo pós-lutas, declarando isso, são poucos. Hoje em dia você vê uma pessoa que passou por uma luta, às vezes nem agradece. Nem olha para os céus e diz obrigado, Senhor, porque eu reconheço o teu favor sobre a minha vida, né? E o salmista logo de cara ele já vem e fala assim, peraí, opa, né? Olha o versículo 1. Eu te amo, ó Senhor, minha força. Ó o 2. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e a minha torre de proteção, né? Esse salmo tem alguns teólogos que vão colocar ele, se eu não me engano, como ele reescreveu esse salmo, né? Lá em, se eu não me engano, 2 Samuel 22. Você vai olhar, não é uma releitura, fugiu a palavra, mas ele pega... A sensação que eu tenho é que Davi quer... E tem teólogos que vão dizer isso, ele precisa deixar... Redição. Eu marquei aqui, 2 Samuel 22. É isso. Então ele pega, ele fala assim, não, isso precisa fazer parte da história aqui também. Lá atrás estava escrito, mas agora precisa, né? Eu preciso escrever de novo, preciso colocar mais uma vez, né? Em algum lugar na Bíblia, eu falo, nossa, mas o que é isso, né? Claro, ele não tinha noção de que ia para uma Bíblia, isso que não ia ter esse conjunto de livros formando a Bíblia, mas quando ele coloca isso mais de uma vez... Aí eu penso assim, caramba, imagina o peso dessas palavras para ele. Não era uma coisa, né? Me faz lembrar Jesus já no Novo Testamento, quando queria enfatizar algo que ele ia dizer, em verdade vos digo. Né? Claro, é uma comparação ousada até, mas é como se ele quisesse dizer, você precisa saber disso. Você precisa ler isso aqui de novo, sabe? E esse salmo tem... Digo para você assim... permeado a minha vida, assim, de uma forma, sabe? Tem horas que me traz até uma certa raiva, um certo ódio, às vezes me traz paz, às vezes me traz alegria. Em que contexto que que Deus começou a falar contigo nesse salmo? Então, eu abri o ano com um desejo no meu coração, sabe? Falei, eu senti de Deus que eu tinha que ter 100 dias de um voto com Deus. E eu me desafiei nesses 100 dias, baseado lá em Tessalonicenses, que fala sobre o cuidado com o corpo, a alma e o espírito, pensando como um ser trino. Eu falei, peraí, eu não tenho como cuidar só do corpo. Aí eu vou lá no CrossFit, numa academia, alguma coisa, vou exercitar meu corpo. Tá, e a alma? E o espírito, como é que fica? Ah, não, então eu vou dar atenção para a alma, eu vou procurar até psicólogo, eu vou procurar uma psicanálise, eu vou procurar ajuda para que eu possa desenvolver a alma. Mas e o corpo e o espírito? E o espírito, como é que faz? Ah, mas peraí, o que Paulo vai dizer? Ele vai dizer que eu tenho que orar em línguas, ele vai dizer que eu tenho que ler mais a palavra, eu tenho que orar em si, para edificar o espírito. Mas como é que é isso? Não, peraí, são 3. Eu preciso cuidar,
dos três, não é um só. E eu percebi que não vou nem falar pelos outros, mas o quanto eu estava falhando como homem, como marido, como pai, como servo, como pastor, em todas as áreas da minha vida. Por quê? Tinha época que eu estava focado no corpo. Vou caminhar, vou fazer acontecer. Tinha época que eu estava focado na alma. Não. O meu psique, o meu emocional tem que estar tudo no lugar. Não me meto em certas conversas, certas situações. Não, mais me espiritualizado. né? Ou então eu era aquele cara extremamente espiritual. Eu vou só orar, vou ficar no meu quartinho o tempo todo, só orando em línguas, lendo a palavra, orando, adorando e tal. É como se eu estivesse no monte, parecia que eu estava olhando para Jesus e falando: minha tendinha já está montada ali, Jesus. Já pode me levar. Né? Tá? Não, e caramba, e as coisas não funcionavam. Já tô com o pé no céu. Né? Por quê? E muitas das vezes o que nos leva a preocupar com uma das coisas e não com os três, com quem a gente vive, com quem a gente se relaciona. Né? Se eu começo a me relacionar com um grupo de pessoas marombeiras, eu vou querer entrar numa academia para ficar, nossa, o estereótipo do homem perfeito, corporalmente pensando. Se eu ando com pessoas espirituais cheias de jejum e oração, eu vou querer fazer isso. Não tá errado, mas e o equilíbrio? Eu comecei a ver. Eu sei que soa mal, mas eu percebi que eu sou uma pessoa desequilibrada, sabe? Acho que todos nós, pastor. Essa conexão dos três é muito difícil. Muito. A gente tem que estar sempre buscando mesmo. E o que fazer no meio disso? E aí onde eu fui orar. Falei, Senhor, o que tu queres de mim? E aí Alcance, ela tinha um projeto de leitura da Bíblia em 100 dias. E eu falei, preciso ler mais a palavra. Então eu vou ler 3 vezes no ano. Então eu vou me propor a ler 3 vezes no ano, em vez de 2. Então eu vou pegar e vou fazer esse projeto. Quando a palavra, eu pensei nos 100 dias, eu lembrei do logo do projeto, que todo ano, né, o pastor Cláudio, nosso pastor lá no Alcance, incentiva, né, a gente a estar lendo. Eu lembrei daquilo, esse 100 estalou assim de um jeito diferente. Uau. Aí já me veio o texto de Tessalonicenses lá, corpo, alma, espírito. E eu comecei a juntar, era como se eu visse um quebra-cabeça e as pecinhas começaram. E aí eu vi vários buraquinhos sem pecinha e eu olhava e não via nada ao redor. Mas algumas já estavam se encaixando. Então começou a vir na minha cabeça, poxa, são 100 dias. 100 dias que eu vou dar atenção em áreas que eu sou deficiente. Por exemplo, eu preciso conhecer mais de finanças. Então eu separei uma linha, tracei uma linha de livros na área de finanças que eu ia ler, né? Pessoas que eu ia procurar, né? Em relação ao físico, eu comecei tantas vezes na semana eu vou caminhar, eu vou fazer isso. E comecei... Foi estabelecendo metas. Metas em relação às 3 coisas, né? Mas quando chegou no 58º dia, eu olhei para trás. E por que eu olhei para trás? Porque nesse dia, a minha filha caiu na igreja. Um pós-culto, 5 minutos depois do culto, a minha filha mais nova, Isabela, tropeçou, caiu e quebrou o braço. Nossa, quebrou o quantos cotovelo. anos, 5 anos. 5 anos. 5 minutos depois do culto. Ela tropeçou e caiu assim, do nada, um tombo muito bobo. E ela quebrou o braço, foi uma correria, foi um desespero, né? E eu falei, Deus, mas até então, esse momento, eu já tinha feito pelo menos 2 jejuns de 7 dias só na água, um junto com os pastores da igreja e alguns outros irmãos que se juntaram a gente. E como Deus falou com a gente nesse tempo, né? 2 semanas depois eu fiz mais um, né? E depois comecei a fazer esporádicos, 1, 3, 1, 3, 1, 3, fazendo várias vezes. Mas quando chegou nesse dia, minha filha, acontece isso. E a primeira pergunta que a gente faz é, por que comigo, Deus? Sim. Né? E ali Deus começou Tô seguindo os protocolos, né? Como alguns pensam que não vai acontecer nada porque você tá fazendo protocolos espirituais, digamos assim. Disciplinas espirituais, né? E a gente pensa mesmo, né? Sim, se não consciente e inconsciente, né? Até porque eu fui criado de uma forma que eu aprendi assim. Não, você segue, né? Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui e pronto. Bom ouvir isso de um pastor que me dá mais conforto. Meu Deus! Não sou só eu que penso isso. Não, e é como isso é real, e como isso explodiu na minha mente, não que eu estivesse fazendo em troca de, mas eu sabia que eu poderia ser uma pessoa melhor se eu cuidasse realmente do meu corpo, da minha alma e do meu espírito. Sim. E como eu pude abençoar minha casa, meu lar, meus amigos, fazendo isso, né? Foram mais de 50 dias desse jeito. E literalmente eu vivi assim, Deus dá-me paciência. Ele me deu, como a gente viu no filme, tantos falam hoje. E ele me deu situações para aprender a ter paciência.
né? Ele não acalmou meu coração só, né? Ele me deu situações e muitas, no fogo, né? literalmente. E eu falava, Deus, me ajuda a vencer lutas assim, me ajuda a eu ser como um salmista que olha para lutas tão grandes, perseguições reais, né? Porque às vezes um fala mal da gente, né? A gente vive uma geração, desculpa, mas de um mimimi danado, enorme. E a gente fala, tô sendo perseguido. Meu Deus, eu lendo o livro do Irmão Yun, eu tenho vergonha de dizer que um dia eu fui perseguido, sabe? Vendo sendo torturado com um pauzinho entrando na unha dele, daí pra mais, eu falo, não, nunca fui perseguido na minha vida. É verdade. E se né? mantendo firme ainda, né? Aí a gente olha uma situação dessa e fala assim, poxa, eu falei, por que, Deus? Por que disso? Não sabia o que fazer, como resolver, como trazer paz à minha casa, à minha outra filha, à minha esposa, né? E foi muito difícil, né? E aí passou a primeira semana, né? Foi uma cirurgia, 2 pinos no braço, e aí foi a segunda semana, a terceira, na quarta, eu e ela dentro de casa, ela tropeça, cai de novo, quebra o outro braço, né? Então eu falei assim, de novo, Deus, mas não pode ser, Deus. E mais desesperador ainda, só eu que estava com ela em casa, né? A Laís tinha saído, e aí, o que fazer? O que fazer, né? Mas, no meio disso, Deus me deu esse salmo. Uau. E, como eu te falei, ao mesmo tempo que traz paz, ele me traz raiva, me traz certo, no bom sentido da raiva, no bom sentido de um certo ódio. Por quê? Porque ele me faz olhar para a palavra de Deus e para o próprio Deus e me faz ver que Deus não perdeu o controle de nada. Deus não perdeu as rédeas de nada. Ele não deixou de me amar porque isso aconteceu. Isso não é uma prova do desamor dele para comigo. Te castigando, né? Como alguns pensam. De forma nenhuma. Se a Bíblia diz em 1 João 4, capítulo 4, que maior que está em nós do que o que está lá no mundo, esse versículo já é uau! Tanta gente gosta de usar. Mas leia o capítulo 4 inteiro de 1 João. Cara, todo o capítulo aponta para um Deus que não tem amor para dar só, mas ele é a própria essência do amor, ele é amor. Então, como eu vou olhar para esse Deus e falar assim, tu não me ama? Tu não me ama. Então, esse salmo me fez olhar para isso. E aí foi quando... ele é um salmo, né, de 50 versículos, mas no meio disso tudo, me saltou à vista, que foi, né, Salmo 18, verso 28, que diz, sim, tu acendes minha lâmpada, o Senhor, meu Deus, ilumina as minhas trevas. Né, aqui tá até, eu estou usando a versão Almeida, que normalmente eu uso a NVI, por isso que eu estou olhando umas palavras diferentes, mas do nada isso me saltou. E aí, como, né, eu já compartilhei contigo essa semana lá na igreja, eu não conseguia, tá escrito aqui, ó, sim, tu acendes a minha lâmpada, né? Algumas versões já falar candeia, tem uma outra palavra. Vela também, eu achei. Né? Mas farol não. Sim. E nesse dia eu vi a palavra farol. Deus te deu uma revelação aí, né? Eu lia e farol, farol, tu acendes o meu farol. E quando eu olhava a palavra farol, era assim, era como se eu tô no meio de uma situação, vendo o sofrimento da minha filha, com uma dor real, física, de 2 ossos quebrados, ela quebrou os 2 cotovelos, ela fez 2 cirurgias, num braço 2 pinos, no outro 3 pinos, gesso, ela não conseguia dormir para ela descansar, às vezes de dia, eu ficava de bruço, ela deitava em cima de mim para os braços ficarem soltos, para poder descansar. Foi quase, na verdade foram mais de 60 dias de muita luta para tomar banho, para ir no banheiro e nossa, a gente não fazia corpo mole, tivesse que levar no colo, levava o tempo todo para cima e para baixo, né? Projetamos, formamos a sala de uma outra forma. Mas até nisso Deus ministrou, porque assim, eu senti ali que ele estava nos ensinando a cuidar, né, daquela situação, mas ele também estava preparando eu, minha esposa, minha casa para diversas outras situações. Levou para uma prática, né, pastor? Sim, forte. E hoje eu falo com você isso mais tranquilo, mas assim, nos 60 dias a gente começava a chorar de dor. E o que esse versículo tem a ver, né? Porque nesse momento eu via Deus falando para mim, olha, eu tô me erguendo na tua vida como um farol e tudo que você está vendo escuro como trevas, eu tô trazendo luz para você poder enxergar o que eu tô querendo te ensinar e fazer na tua vida e na vida da tua casa. Uau. Deixa eu te dizer, foi o tempo que eu e minha família mais buscamos a Deus, mais oramos, mais brigamos também.
né? Porque tem gente que fala, não brigo não, tá tudo certo. Não, a gente briga, mas o que eu vejo como vantagem, né? Vantagem. Mas o que eu vejo, assim, de qualidade no meio de brigas numa família é porque nós aprendemos a brigar, sim, mas brigar do jeito certo. Que a gente, quando senta pra se resolver, é olhando nos olhos, chorando um de frente pro outro, falando assim, tá difícil, tá ruim, mas o Senhor é conosco, nós vamos continuar caminhando. E a gente se dá a mão, levanta e vamos embora. Porque é literalmente uma frase que roda por aí na internet, né? Às vezes, quando nós nos ajoelhamos pra orar, Satanás pensa que a gente tá perdendo. Pois é, lá em casa, muitas das vezes ele olhou a gente brigando, se entristecendo até um com o outro. Mas a gente tem aprendido a olhar um na cara do outro e falar assim, olha, desculpa, ou vamos se juntar aqui, calma, calma. Esses dias nós tivemos uma situação agora, uma semana e meia atrás, né? Em que minha filha não estava legal, não estava bem. E eu falei, calma. E a gente, no final do dia, um dia cansativo, e mais um tempo de atritos, de situações extra que vem pra gente, mas por causa de palavras como essa, a gente conversou ali. Daqui a pouco, uma hora depois, daí minha filha já estava ali, ó, calma, tranquila, minha esposa calma e tranquila. Por quê? Porque esse Senhor, que é como um farol em nossas vidas, se ergue naquele momento. Entende? E traz luz, clareza à situação. E aí tudo que a gente achava que era um turbilhão, isso me faz... Música é terrível, né? Mas me faz lembrar de um hino do cantor cristão que diz: as ondas atendem ao meu chamar, ou mandar, né? Sossegai, sossegai. Né? Isso me faz lembrar da missionária Nausira, no Projeto Radical África, que ela diz o seguinte, que eles fundaram lá um seminário e no meio da guerra houve um bombardeio e muitas bombas caíam ao redor desse lugar onde foi instituído o seminário lá. E ela pegou os alunos e falou assim, vamos sentar aqui debaixo das mesas, vamos nos esconder. Eles não tinham para onde correr, todos os prédios estavam sendo bombardeados. E eles começam a cantar esse hino. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. E passou ali eu não sei quanto tempo, mas quando eles se levantam daquele lugar, eles vão na rua, quando tudo se acalma, eles vão ver se acabou, parou, ela olha, não tinha um prédio em pé, apenas o do seminário. Então esse é o Deus que eu aprendo com esse salmo, o Deus que se ergueu, sim, ele acende a luz do nosso farol hoje. E é claro que esse foi um pedaço da palavra, né? Mas hoje, depois de ver, quando eu olho para minha filha, é engraçado. Vou fazer uma analogia. O arco-íris para muito hoje tem um significado, mas para nós cristãos é uma promessa que Deus fez lá atrás, né? Uma aliança com os céus. E foi o próprio Deus que propôs, não foi o homem, né? E quando eu olho para minha filha com os dois braços hoje, quase 100% bons, eu creio que para a honra e glória do Senhor, ela vai voltar ao que era e ainda melhor, ainda vai fazer muitas coisas com aqueles dois bracinhos dela. Quando eu olho, eu sinto que foi uma aliança que Deus fez comigo, de que Ele foi farol na minha vida, para que nossa casa, fosse farol na vida de outras famílias, outras casas, em nome de Jesus. Forte. É interessante isso que você está falando, porque eu fiquei aqui imaginando o farol, né? Eu gosto muito de farol também, principalmente quando a gente faz esse contexto de missões na Europa, a gente encontra muitos faróis, é uma coisa muito comum, né? No Brasil a gente não vê tantos, né? Quando a gente vê, geralmente é algo histórico, Sim, né? sim. Em Portugal tem muitos, e ele gira 360. Qual que é o intuito do farol? O intuito dele é iluminar lá no mar literalmente a escuridão, as trevas, a uma longa distância para que eles pudessem ver o inimigo. Sim, Esse é o sim. objetivo do farol, né? E ele gira 360 para não ter como ele escapar. Se tiver, aonde tiver, o farol vai iluminar e vai ver. Sim. Né? E como isso traz esse contexto para nossa vida, né, pastor? Porque literalmente Deus é esse farol. Ele vai iluminar a um ponto que talvez você não vai enxergar, mas ele vai iluminar e ele tá ali sempre vigia no seu entorno. Ele não tá vendo só um lado. Sim. Ele tá vendo a sua vida como um todo, girando 360 e te mostrando. Você pode não ver, pode não me sentir, mas eu estou aqui. Iluminando os próximos passos. Sim. Sim. Muito forte essa revelação que o Senhor te deu. Meu Deus. Não, e como eu te falei assim, ele começou a trazer ramificações em cima disso, né? Então, por exemplo, tem muitas situações na vida da gente que a gente não tem respostas, né? Não tem respostas. Então, por quê, né? Por que comigo? Não, e às vezes... Por que aconteceu?
você é missionária, por exemplo, garanto que diversas vezes no campo missionário você queria uma resposta, um direcionamento, ou alguém chegou até você com situações de me ajuda, Verusca. E aí, o que fazer, né? E a gente não tem a resposta muitas das vezes bate pronto, né? Sim. E Eu já vi um braço quebrado sendo curado. Uau. Literalmente, a pessoa tirou a tala e tudo. E eu já vi uma dor de cabeça que não foi curada. Pois é. E aí eu pergunto, Como que Deus Senhor, faz? mas é bem ali, acabamos de orar, o Senhor restaurou um braço, por que que essa enxaqueca dessa senhora não saiu? Meu Deus. Meu Deus. Ué, a minha esposa, né, a gente não teve tempo de se conhecer um pouco mais, mas nós lutamos com psoríase, né, ela há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos. Quando eu saí de São Mateus para fazer o seminário no Rio de Janeiro, lá, até pela situação, né, de tudo que a gente vivenciou lá, né, eu brinco com ela, né, menina do interior, daí eu cheguei, levei ela para o Rio de Janeiro, numa época muito difícil no Rio, né, então eu estudava de manhã, trabalhava de tarde, à noite, às vezes ia para estúdio de madrugada, tinha noite que eu dormia 3 horas, e tinha que levantar para ir no outro dia estar de novo cedo, então a gente não se via, né, a gente teve até que, nessa parte da minha vida, interromper, né, eu fiz 2 anos e meio lá no Rio, né, do Seminário do Sul lá, na Tijuca, e eu tive que interromper, porque senão eu perderia meu casamento. Por quê? Porque a gente não se via quase, era muito corrido tudo, então eu fiz uma escolha, mas infelizmente no processo desencadeou a psoríase. E de lá então para cá a gente luta com isso assim, né, há muito tempo. Agora deixa eu te falar, eu não fluo tanto em cura ainda, eu creio que o Senhor ainda há de me usar nessa área também, mas já minha esposa não. Sabe? Ela já orou para muitas pessoas, inclusive com as mãos dela, inclusive cheia de psoríase, né? Que você olha, parece que estão queimadas as mãos. Mas essas mesmas mãos já se impuseram sobre outras pessoas e as pessoas foram curadas. E qual é a pergunta que vem das pessoas? Uau. Por que Deus, através da tua vida, me cura, mas não cura você? Né? E a gente teve já, claro que já fizemos essa pergunta para Deus, né? Mas a gente entendeu que Deus tem os mistérios dele. Nós não acreditamos que Deus é um Deus de mistérios, sabe? Mas sim que ele é um Deus de revelação. Ele está se revelando a nós o tempo todo. Vai da gente realmente o buscar e se colocar diante dele, por aí vai. Mas tem toda, né, essa parte... Eu olho muito essa parte gospel do ceia. O crente mistifica muitas coisas. E tem coisas que não é bem assim. Gente, Deus não quer agora, não quer. Ponto. Eu não vou procurar não uma... ficar questionando, tendo justificativa. Já viu aquilo assim, olha, quando eu chegar no Pronto. céu, eu vou conversar com Noé sobre isso, vou conversar com Moisés sobre aquilo. Sim. Eu vou conversar com Jesus sobre um monte de coisa. E com certeza, por que tu não fez isso? Por que tu não curou? Por que, Senhor? Eu tenho uma pastora que fala assim, é o espinho na carne. Isso é um espinho na carne. Eu tinha uma dor do lado direito da coluna também, que eu sempre acordava com essa dor. E eu não entendia. Eu falei, gente, eu dormi e acordo com essa dor por quê? Troquei colchão, fiz fisioterapia e não saiu essa dor. Essa pastora falava pra mim, isso é um espinho na carne, minha querida. E eu fiquei anos com essa dor. Um belo dia eu acordei sem ela. E eu não sei por quê, como ela foi embora. Eu continuei com as mesmas coisas, a mesma cama, fazendo as mesmas... E ela foi embora. Eu falei... Não sei. Eu orava por cura, as pessoas oravam em mim por cura e nada acontecia. Um dia eu acordei sem ela. Agora, tu deixou de orar pelas pessoas, tu deixou de ajudar as pessoas, tu deixou de agir o que Deus te entende? Então, e até quando eu tento fazer isso, aí minha esposa, ela é muito prática, né? Até ela, num podcast, eu acho que o podcast ia durar uma meia hora com ela. No máximo, um podcast assim, né? Por quê? Porque ela é prática, ela é papum, né? Eu já não sou tanto assim, eu gosto de riqueza de detalhes, né? Tanto que entre filme e livro eu vou preferir um bom livro. Por quê? Porque eu gosto de saber dos detalhes e, ao mesmo tempo, falar deles. Mas, e por que eu falo disso? Porque nós somos muito diferentes, mas ainda assim, às vezes eu tento ainda... mas por que disse? Ela dá aquela cutucada e falou assim, amor, não, né? Não vai reclamar, não vai murmurar, não vai... Ela me ajuda. E já tiveram vezes assim de... mas isso. Mas olha, porque... Pô, Deus, a gente não tá fazendo, faz um cafunézinho aí, né? E ela falou pra mim, não tô escutando isso, né, amor, que você tá falando, né? Tá reclamando mesmo? Né? E muitas vezes ela tava falando isso pra mim com psoríase tomando o corpo dela. Uau. Entende? Sim. Mas estava lá, ou trabalhando, porque ela trabalhava fora, ou em casa, trabalhando em casa, lavando uma roupa, fazendo uma comida, e estava lá.
entende? E tipo, eu olho pra minha esposa dentro de casa e falo, uau, cara, uau. Até um parênteses no meio disso tudo. A gente tinha uma célula online na época de pandemia, eu nunca vou esquecer isso porque foi tão natural. Depois eu até olhei pra minha esposa do lado pra ver se ela tinha ficado brava comigo, né? E ela tava emocionada. A gente tinha uma dinâmica e você tinha que dizer algo a respeito de alguém que estava ali, né? E pra mim ficou para eu dizer algo a respeito da minha esposa, né, num sorteio nosso. Uma palavra que definisse. E aí tinha 2 casais lá, eles falaram alguma coisa meio mais love e tal, né? E quando chegou na minha vez, assim, foi tão espontâneo, eu falei assim, uma palavra que resumisse a minha esposa. Ela é uma guerreira. Uau. Só que sabe quando sai assim, foi tão, né? Eu sei que não é uma palavra ruim, mas quando se fala de amor, você quer falar de amor, né? Mas eu falei assim, mais do que eu dizer que eu a amo e de que eu vejo o amor dela por mim, eu vejo a batalhadora que ela é, a guerreira que ela é. Ela tinha tudo para desistir. A gente está há 17 anos juntos e casados com 2 filhas, né? Um longo tempo de ministério e já assim, né? Porque antes a gente já exercia ministério. E quando eu olho para ela, eu vejo assim, caramba, poxa vida, Deus, tu me deu a mulher perfeita para mim. Sim. Por quê? Porque, pense, quem não largaria acordar e olhar, né? Você com uma doença que, né, em tese não tem cura, né, só controle, né, e levantar e falar assim, não, bora, vamos pra cima, vamos ajudar pessoas. Bem Jó, hein? Meu Deus. Lembrei da história de Jó. Íveros, se tu visse a nossa casa em São Mateus do Sul, era sempre com 30, 40 jovens adolescentes lá dentro. Acabava culto, vamos pra onde? Pô, pastor, dá pra passar ali, a gente já compra uma vina ali, outro comprava pão, outro refri, já dividia todo mundo pra lá. E fala aí, meu Deus, e a casa de vocês, como é que ficava depois? Limpa e arrumada. Eles se organizavam e faziam. Deixa eu abrir um parênteses. Pra quem não sabe o que é uma vina, eu descobri aqui. O que é uma vina, pastor? É uma salsicha. Pronto! Ó, e já aproveitando, gente, não é bolacha. É biscoito. Não, essa discussão aí, paulista e carioca sempre tem essa discussão. Biscoito é bolacha. Mas tem pior. Outra coisa, o feijão é debaixo do arroz, não em cima do arroz, beleza? É em cima e misturado ainda. É bem discussão de paulista e carioca aqui, viu? Ai. Não, e minha Isabelinha, que ela pega, se eu fizer um prato com tudo misturado, ela não come. Aí quer o arroz, quer o feijão, vamos supor que é estrogonofe. Tudo. Mas ela mistura tudo. A gente que não pode misturar, mas ela tem que misturar. Mas sabe, então, mas tudo isso quando eu olho, é engraçado. Um detalhe importante. Essa palavra farol, ela tem feito parte da minha vida, né? E ela já fazia parte há muito tempo e eu não tinha descoberto ela, sabe? Eu não tinha. É claro que daqui sai um chamado de Deus, daqui a pouco eu vou falar disso, mas ele já estava sendo farol, isso é óbvio, na vida de todo cristão, ele é esse farol, mas ele também já estava fazendo da gente farol na vida de pessoas, sabe? E a gente não tinha percebido isso ainda. Perceber ou ajudar pessoas é alguma coisa. Agora, a intencionalidade de fazer algo, né? Tanto que a palavra que Deus deu, por exemplo, para um ministério de adolescentes, que a gente hoje trabalha na comunidade Alcance, né? Hoje eu pastoreio e lidero a parte de louvor e adoração, e sozinho, né? Só com as pessoas que me ajudam ali, e com a minha esposa o ministério de adolescentes e minha esposa o ministério infantil. E nos adolescentes Deus deu uma palavra pra gente sobre adolescentes intencionais. Não basta só conhecer da palavra e conhecer Deus e adorar a Deus e viver Deus, mas peraí, eu preciso ser intencional quanto a isso, né? E eu vi que lá de trás Deus já vinha trabalhando tantas coisas, né? E essas coisas hoje impulsionam mais ainda, porque aí as pecinhas daquele primeiro quebra-cabeça que eu falei no início, elas começam a se encaixar um pouquinho mais, um pouquinho mais. Como eu te falei, por exemplo, eu trouxe aqui a música Sonda-me, né? Aline Barros canta ela. Ela diz 4 coisas: farol, ponte, abrigo e flecha. Canta aí, pastor. Eu não vou me atrever, não. Tem uma pessoas voz linda, a gente tá escondendo aqui. Ai. Não, mas Na próxima a gente traz o teclado. Vamos fazer um. Nossa, ia ser muito legal. Ia ser legal, ia ser bacana. Mas o farol, né? A gente tá falando, e eu ainda vou falar uma outra coisa sobre, então eu vou pular pra ponte, né? Como um farol que brilha à noite, né? Como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Ponte, Deus começou a ministrar muito quem nós sempre fomos e quem Ele quer que a gente intencionalmente seja.
ponte, na palavra que Deus nos deu, é ligação entre pessoas. E não só assim, amizades. Eu vou conectar a missionária Verusca à igreja, Alcance, aos pastores, aos meus amigos. Não só isso. Mas a pontes que foram quebradas e rachadas, ou que tem rachaduras que estão a ponto de cair, Deus vai nos colocar. E é engraçado que alguém esses dias mandou uma palavra pra gente, mais ou menos assim, dizendo que nós iríamos até pessoas que outras pessoas não estão indo. Né, que pessoas iam olhar de fora e dizer assim que não, isso aí não é legal não, é até impuro, eu diria, mas Quem com será, essa né, pessoa, né? palavra? Então, eu já lembrei logo dessa questão de pontes. Uau. Por quê? Porque existem pontes que foram rachadas e quebradas e nós, Deus vai colocar, né, ali, né? E aí eu comecei a perceber que, por exemplo, com os adolescentes que hoje a gente lida, existem filhos que não se relacionam bem com seus pais e pais que não se relacionam com seus filhos. E nós já estamos sendo essa ponte movida pelos céus para conectar filhos a pais e pais a filhos de novo, entende? Então, essa ponte de conexão, mas principalmente, obviamente, essa ponte de conexão aos céus, né? A pessoa de Jesus, a pessoa de Deus Pai, um Deus de amor e de graça, a pessoa do Espírito Santo, que é aquele que conduz, que está sempre com a gente. Então, é claro que dentro disso, ele nos levou a estudar coisas novas, a olhar para outros lados, por exemplo, o livro. Meu Deus, já tinha feito todo um esquema de leitura para o ano. Deus falou assim, não quero quase nada disso. Então, assim, 80% da minha lista de leitura para esse ano, e eu gosto de fazer minha listinha todo ano, eu rasguei. Inclusive, esses dias pedi pro Giuseppe. Eu falei, Giuseppe, faz tempo que a gente não se fala, rapaz, mas meu caro amigo pastor, me dá uns indicativos de livros assim. Ele é o cara mesmo pra porque isso. ele Ele e o pastor Rafael, você os cola dois são... neles, que são bibliotecas ambulantes. Não, e eu achando ainda que ele ia mandar 2 livros. Não, Giuseppe é fera demais, cara. Ó, Giuseppe, muito obrigado, cara. Tô lendo Igreja Centrada do Timothy Kelly lá, tá? Nossa, total. Ele mandou assim 10 ou 11 livros e detalhe com os comentários. Olha, assim, assado, assim, assado, assim, assado, assim, explicando. Não, Giuseppe nossa, com certeza. E me ajudou, porque eu tô dentro de uma casinha. Eu precisava de alguém que tava fora dessa casinha falando assim, cara, lê isso aqui, ó. Veja isso que vai estar mais dentro. Então Deus foi ali pedir ajuda a outras pessoas, né? Meu pastor também lê muito, né? Então ele me indicou alguns livros, né, esse ano e falou, leia isso, olha, assim, né? Porque a gente tem conversado bastante. Né? Então, por quê? Para eu ser ponte na vida de pessoas, eu tenho que aprender algumas coisas também, né? Isso é claro, sem falar na Bíblia, né? Óbvio. Abrigo. Abrigo é uma coisa que a gente sempre foi, né? Sempre teve casa cheia e tal, mas depois dessa palavra, Verusca, abrigo não é só você chamar alguém para tomar um café na tua casa. Mas quando a Bíblia diz, ó, ide, e enquanto vai, anuncie, né, anunciar, e daí a gente vê lá, batizar, ensinar, discipular, cuidar, você vê vida na vida. Sim. Não é só chamar para um café. Mas será que a gente está disposto mesmo a abrir a casa e se preciso for, vamos morar lá em casa? Abrigo mesmo. Assim como um abrigo emocional, né? Que a gente já pôde ser e tem sido na vida, por exemplo, como eu falei, de adolescente, que é uma área que a gente está dentro do louvor e dentro do ministério infantil, minha esposa também faz isso. Fora do contexto da igreja, a gente também tem exemplos de pessoas do nada, manda mensagem, por favor, você pode me ajudar? Tô com dificuldade assim. Gente que tem um outro grupo, uma outra caminhada, né? E Deus está colocando. Então, ser abrigo, sabe? A gente pensava num abrigo tão pequenininho, um negócio assim, Verusca, vamos tomar um café lá em casa, você é missionária, quer ficar, né? Mas aquele negócio mais... Não, peraí, não é isso que eu quero. Sabe? Eu quero que vocês se desprendam de tudo que vocês têm, desprendam dessa mentalidade tão pequena, sabe? Se a igreja não é só, né, como o Rafael falou até lá na nossa igreja esse final de semana, cara, pensa que vai muito além do que eu sou uma pedra ali, eu sou a igreja, Não, você é a igreja mesmo? Então tá bom. Então você tem que aprender a acolher mais. É sair do seu conforto, sair da da sua zona de abrir conforto. mão, cara. Se for abrir mão do que você está vestindo, do que você está tomando, divide com o próximo. Não dá. Depois de ter essa palavra que eu li, ler Atos, por exemplo, fica complicado. Você pega Atos 2:42, por exemplo, meu Deus, cara. E aí eles repartiam do pão, tá. Mas repartiam só o pão? Não, tudo.
Era tudo, e tudo é tudo. Não tem uma vírgula, não é 99 repartido, era tudo. Então o tudo era, se tu tem uma necessidade hoje, eu posso te ajudar, então eu vou te ajudar. Ah, não, peraí que eu vou ter que resolver uma outra coisa. Não, não existe. A prioridade começa a ser os céus. A prioridade começa a ser reino. A prioridade de ser abrigo começa a ser assim, cara, eu não me importo mais se eu tô bem ou tô mal, o que eu tenho eu vou dividir, né? Enfim. E por último, flecha, que daí tem a ver mais do que acertar o alvo. Mas já tem a ver com, poxa, se eu fui farol na vida de pessoas, se eu fui ponte, se eu fui abrigo, agora essas pessoas eu também envio. Eu fui enviado. Eu fui. Então, se a pessoa passou pela nossa vida e ela não entendeu o que é ser farol, o que é ser ponte, o que é ser abrigo, ou seja, não aprendeu o que é a grande comissão e o grande mandamento, então a gente falhou. A gente errou. Então, ser flecha, lindo isso, né? Pô, tantas palavras já escutei sobre só esse pedaço, ser flecha. É lindo, eu acho maravilhoso. E tá certo. Mas quando você pensa assim, cara, e você? E você tá sendo aquela pessoa que vai enviar, que vai colocar... Por exemplo, vamos falar de missões. Onde estão aqueles comissionados? Hoje você chega numa igreja local e você pergunta, quantos aqui são vocacionados para ser pastor? Você até ainda tem Quantos são vocacionados para ser missionários? Eu sou aquele missionário que ora. Eu odiava isso. Eu amo a essência de onde eu vim. Mas eu odiava assim, ou você ora, ou você contribui, ou você vai. Não, peraí. Qual é o teu tempo nos três? Porque eu acredito que você vai vivenciar os três. Mas tem gente que acha que não, eu nasci só para contribuir. Não, peraí. Não é, para mim, não é isso. Ah, eu nasci só para orar. Eu nasci. E com isso, hoje a gente não tem. Aí eu venho de uma igreja onde era despertado isso nas pessoas. Tinham testes vocacionais, né, e testes que ajudavam também. Mas quando você falava assim, quantos são missionários? Eu ficava abismado. 30, 40 pessoas. Uau. Com coração em missões. Já viu igreja assim? Eu vi. Mas a quantidade da minha filha, 16 anos, 15 anos lá atrás. Hoje, tem que perguntar assim, né, numa reunião assim grande, qual igreja aí tem vocacionados? Não é dentro da igreja qual vocacionado, mas dentro de qual igreja tem vocacionados para isso. Né? Então, estamos falhando, na minha opinião. Então, quando eu vejo essa palavra, desculpa trazer uma conotação mais, mas isso tem me incomodado, porque ser farol, Deus fez algo, beleza, e o que nós vamos fazer? O que a gente faz quando o Atos vai dizer o seguinte, falando isso, fiz uma descoberta, eu falo demais, por favor, me interrompa. Não, tá ótimo. Tá eu fiz uma descoberta Deus muito... tá falando muito comigo também, você não tem ideia. Perusca do céu, eu fiz uma descoberta esses tempos, tem acho que 2 ou 3 anos que eu fiz essa descoberta, que eu fiquei horrorizado comigo. Eu olhei no espelho um dia e falei assim, tu é um burro. Olhando. Porque, veja bem, nós temos os 4 evangelhos, nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá aí, tranquilo. E aí nós temos, antes de Romanos, um livro. E ele se chama Atos. E eu sempre li. Deixa eu até ver nessa Bíblia aqui. Mas, provavelmente, nas Bíblias, hoje vem mais escrito só Atos. Ah, que livro que é esse? Atos. Dos apóstolos. Aqui, ó, Atos. Só tá Atos aqui. Atos. Sim. Apenas Atos. E eu sempre vivi minha vida, Atos. Aí você vai falar, vamos lá, do Velho Testamento, Pentateuco. Aí você fala de livros poéticos, históricos, e parará, Evangelho, vê um monte de cartas de Paulino, parará. Mas quando chega em Atos, é Atos. Daí tem sua conotação, tem beleza. Mas ninguém nunca falou pra mim assim, cara, é Atos dos Apóstolos, já pensou por que disso? Nunca, juro. 44 anos na cara, eu até fico com vergonha disso. Mas assim, eu preciso dizer porque eu acho isso tão relevante. E eu descobri que era o registro dos Atos dos Apóstolos. O que significa que eles pararam a caminhada, acabou a caminhada deles, agora é a nossa vez. Então, em tese, era para nós cristãos continuarmos a dar continuidade aos atos, né? Exato. Porque nós somos pequenos cristos, como sou cristão, beleza? Então, num entendimento muito raso, sou um pequeno Cristo, tá? Então significa o quê? Eu sou um seguidor, eu sou um... Então eu preciso dar continuidade. E dar continuidade não é só pensar num bom emprego, numa boa faculdade, num bom bom cargo dentro da igreja, num bom ministério, num bom chamamento. Não é. É viver isso a todo momento. Isso é algo que tem me incomodado muito hoje. Você pergunta, tá modificando? Tá, aos poucos, mas tá. Às vezes é trancos e barrancos, né?
Eu dei um testemunho lá na igreja esses dias, numa ministração, que chegou um homem lá em casa. Eu tinha o direito de fazer o que eu fiz, penso eu, mas minha esposa achou que não. Chegou um homem pedindo alguma coisa. Só que ele tava pedindo, era tarde da noite, a gente tava chegando da igreja, o dia foi exaustivo, cheio de atividades, e eu queria só chegar aí. Aí eu entrei e bateu palma lá na frente. Eu posso te ajudar nisso, em alguma coisa? Ah, eu queria isso. Falei, olha. Aí minha esposa foi lá, foi ver, aí nós pegamos um negócio, aí minha esposa, mas tá frio, vai lá dentro, pega alguma coisa lá, deve ter algum cobertorzinho, alguma coisa. Daí eu falei, tá bom, mano. Meio cansado, eu tava cansado naquele dia. E a gente cansa às vezes, né? E aí eu fui lá dentro, peguei uma blusa minha, olhei, eu tinha uma blusa assim da minha outra igreja, né? Da onde eu vim, lá de São Mateus, da Igreja Batista, que era Eu Amo Célula. A blusa era vermelha, com um coração gigante. Eu falei, pois é essa que eu vou dar, então tu vai... Eu falei, vou dar uma blusa de crente também, então, da igreja. E aí e foi a primeira que ele pegou. A outra era mais bonita, mas ele pegou essa. Eu falei, daí fiquei olhando, falei, nem minha vingança por ele me incomodar naquele momento, né? Não funcionou, né? E só que minha esposa, não sei o que deu naquele... Normalmente ela deixa eu ir, ela fica lá quietinha mais pra dentro, tem uma rampinha na minha casa. E nesse dia ela ficou parada ali atrás, olhando, né? Porque Deus tem me movido nisso. Mas naquele dia, ele tava movendo, mas eu meio que botei um fone de ouvido, né? Pra não escutar Deus. E isso aí, tava bem zen, cara. E aí eu falei assim, e o cara contando, eu tô na rua porque minha mulher descobriu que eu tava traindo ela, e que não sei o que lá, e me botou pra fora, e daí falei, pois é, mas, e o senhor bebeu? Falou, tomei uns gole, né, e não sei o que, e contando aquilo, festejando a alegria de estar na rua, porque a mulher, e eu achando um absurdo aquilo, né, e eu falei, então tá bom, Deus abençoe teu caminho, que ele te ilumine, ou elimine, eu pensando na minha cabeça, né, eu falei... E assim, muito ingenuamente, eu não tava com maldade no coração, mas nós somos seres humanos. Não adianta eu vir aqui, sou super pastor, super homem. Cara, não existe isso. A gente sente isso. Tem dia que a gente não quer olhar pra ninguém, me desculpe. É verdade. Quem não fala isso é porque tem vergonha, né? Mas... Só que naquele dia minha esposa tava atrás de mim, né? E aí o homem falou, muito obrigado. Ele saiu andando. Quando eu vi, tá minha esposa assim... Tava lá a sua esposa Espírito Santo, né? Olhando pra mim assim, tipo, de bracinho cruzado. Como um farol. Meu que Deus brilha à noite. Eu senti mais as palavras dela como flecha no meu coração. Meu Deus, cara, que... E dela, e eu falei, o que foi? Eu ainda fiz assim, né? O que foi? E ela, nenhuma oração? Eu falei, mano, tu tá de sacanagem, amor, desculpa falar. Não é possível. Oração, olha o dia como foi, eu tô cansado, eu quero deitar ali, comer alguma coisa, relaxar. Tipo, aquilo que fizeste a um dos meus pequeninos, fizeste a mim. Onde está o seu ato dos apóstolos? Exatamente, né? Onde está? Onde está a sua continuidade? É interessante porque o ato dos apóstolos, muitos estudiosos falam que ele é uma continuação, né, do livro do Evangelho de Lucas. Só que ele não entra nos evangelhos, né? Só que quando a gente vai estudar realmente, a gente vê que ele está muito ligado. Tem uma ponte muito forte nele. Muito. Né? E eu vejo também isso, nós somos essa continuidade. Eu creio muito nisso. Muito, 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 muito. E sou muito confrontado por isso, né? Porque quando você começa a pensar nisso e permitir que o Espírito Santo te guie em toda a verdade, porque quando a gente pensa assim, te guie em toda a verdade, ou a gente pensa, ou a gente está falando de um pecado obscuro, ou a gente está falando de alguma revelação da palavra. E a gente se esquece das coisas que estão ali no processo, coisas mais simples. Mas isso é uma coisa simples, como uma bolinha que está em cima do morro congelado, que ela vem descendo e lá embaixo ela vai ser uma grande bola que vai trazer uma destruição para a nossa vida. E a gente acha que não. Mas eu comecei a observar essas pequenas coisas enquanto elas são pequenas. Porque depois que cresce para você segurar a bola de neve, meu filho, daí é grande. É difícil. Mas eu entrei nesse assunto porque quando eu leio que os discípulos estão indo para o templo orar em Atos, e que eles se deparam com uma determinada situação, eu me pergunto assim, quantas vezes eu fui
meu templo Sim. e não... E ignorei, né? Não orei, eu não ajudei, entende? Ah, Senhor, mas tu tinha que mandar realmente aquela pessoa na minha casa no dia que eu tava mais cansado. Porque no dia que você tá bom, o que adianta? É aquele negócio assim, é fácil amar quem te ama. Ama quem te odeia, quem te maltrata, quem vira as costas e fala mal de você, né? A gente veio pra cá, eu e minha filha, a gente conversando. As pessoas olham pra gente, vê as nossas qualidades, e em vez de falar assim, ou juntamos qualidades pra servir o reino, né? Ou elogiamos, ou ficamos quietos. Mas não, às vezes as pessoas fazem o quê? Criticam, tacam pedra e tal. Mas a gente tem, né, o Senhor nos protegendo e guardando. Sim. Mas assim, esses são os que nós precisamos amar, né? Verdade. Falando de salmos, os salmos estão... Salmo 37, nós vamos ver lá. Eu adoro o verso 4. Deleita-te no Senhor, descansa no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Mas e os outros? Confia em mim e faz o bem. Não pague o mal com bem. Tem uns 4 versículos que dizem a mesma coisa no Salmo 37 lá. Sim. Mas também tem outros que dizem que se nós nos mantermos assim, Ele nos dará as nações por herança. E aí? Aí eu falo, caramba, se eu ignorar um daqueles versículos, porque estão dentro de um bloco de texto, tá me dizendo muita coisa. Então não adianta eu querer as nações se o básico aqui eu não estou fazendo. Não tá fazendo. E muitas vezes, Verusca, o que eu estou vivendo no momento, esse farol não ilumina só as trevas no sentido de coisas ruins, mas a escuridão que muitas das vezes o cristão vive de não enxergar o que a palavra está dizendo. Tem uma frase que eu carrego comigo que diz o seguinte: não se preocupe com aquilo que você não sabe e quer aprender. Se preocupe com aquilo que você já sabe, mas você não está usando, não está colocando em prática. Então, assim, às vezes a gente quer se aprofundar tanto na palavra, mas nem o que a gente já entendeu a gente colocou em prática. Entende? Forte. Então, assim, eu olho o Giuseppe, por exemplo, eu fico fascinado pelo conhecimento dele. Eu estava no sábado lá, o pastor Rafael ministrando, eu estava assim... A sensação que eu tinha, sério, eu carioca, fui criado em cachoeira, praia, né, surfando, e hoje eu sou gordinho, velho, né? Mas naquela época não era assim, né? E eu me lembrei, sabe do quê? Daquela nascente que eu via, né? Poucos tiveram a oportunidade de ver a água brotando da pedra. Eu tive essa oportunidade, né? Cara, é lindo demais isso. A água brotando do chão, não é só porque encharcou por causa da chuva, não. Brotando, né? Que faz a gente olhar para o Éden quando não chovia, de onde vinha a água. E a gente fica imaginando mil coisas. Eu ficava, Deus, devia brotar do chão esse negócio. E quando eu olhei, eu falei, devia ser assim, mais ou menos, né? Devia ser mais bonito, né? Mas aí eu olhando aquele homem ministrando, que o pastor Rafael, você chega perto dele, você já é tocado. Ele quieto, a gente já é tocado, né? É verdade. E eu parecia que eu tava, sabe, me banhando nas águas que saíam dele. Porque da boca dele saía água viva, sabe? Ao mesmo tempo que parecia que eu estava com as costas nuas e ele chicoteando. Era uma mistura das duas coisas, sabe? Eu apanhava, mas eu também sentia águas tranquilas e ao mesmo tempo, sabe? É porque apanha e dói naquele que tá errando, tá pecando, tá vacilando e não quer mudar. Mas em quem quer, recebe com obrigado. Sim. Você apanha agradecendo. Obrigado. Eu apanhei sábado agradecendo, entende? Então, quando ele ministrou, eu falei assim, obrigado por me bater. A sensação que eu tinha de assim, eu vou rasgar minhas vestes, pode chicotear, porque eu tô devendo. Eu preciso mudar, eu preciso, né? Então, quando eu olho, eu falo assim, eu quero ser esse que diz, em nome de Jesus, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Né? É forte. É interessante isso que você tá falando também, porque Deus me deu eu e as minhas visões, né, com Deus me deu uma visão agora do lado contrário de quem tá vendo o farol. O farol também não era só para atrair os inimigos. O farol também é para aqueles barcos que estavam perdidos em alto mar. Sim. Então, o farol era um balizador para eles chegarem em terra firme. Então, exatamente assim, né? Como você tem falado, você e a sua família, Deus mostrando vocês como esse farol para atrair essas pessoas que estão perdidas, que estão lá nas trevas. E eu, como uma boa professora, eu fui atrás de outras versões desse versículo. Legal. Né? Que você falou, o Salmo 18, 28, que deu essa revelação para vocês, né? Vou só repetir aqui, porque tu acenderás a minha candeia. NVI, o Senhor, meu Deus, iluminará as minhas trevas.
E aí, quando a gente vai buscar outras versões, eu gosto muito de buscar a versão no inglês, né? Não é Sim. porque eu sou metida, alguns falam, é mentira. É porque o inglês, ele tem essa tradução mais próxima do Sim. original, como a King James, que eu Sim. conversei com você. E quando a gente vai lá na King James para buscar essa palavra, minha candeia, porque as traduções, elas vão trazer uma linguagem mais próxima daquilo que a gente entende, né, na Sim. nossa língua. E quando ele vai lá na minha candeia, no inglês, né, no King James, ele traz For tu will light my candle, ou seja, pois tu acenderás a minha candeia. A minha vela, ele traz a palavra vela. Então, ele traz também essa mesma versão, mas ele traz aqui com uma condicional, na King James, um advérbio de exclusão. Oh. Ou seja, ele vai trazer que somente você, unicamente você, exclusivamente só você pode acender a minha vela. Ou seja, só você pode acender a minha vela e através dessa vela acesa a gente vai como um farol. Sim. Iluminar essas pessoas que estão nas trevas, que estão no perdido. E eu peguei uma outra versão aqui também, pastor, que é a English Standard Version, que é a versão padrão em inglês, sim, que é muito utilizada também, que ela vai falar, You, Lord, kept my lamp burning, ou seja, mantenha a minha lâmpada acesa. Nossa. Somente você mantém a minha lâmpada acesa. Ou seja, ele está falando que, novamente, essa palavra vem como essa exclusão, que não tem outro para manter. Sim. Na primeira versão ela fala, você acende. Nessa segunda ela fala, você mantém a minha luz acesa. E essa palavra burn, em inglês, ela também tem uma outra conotação, que quer dizer queimando. Uau. Ou seja, só Deus pode Só fazer a gente queimar e como de novo, um farol, sim. a gente iluminar as pessoas que estão lá nas trevas. Primeiro ele ilumina a nossa treva, como esse salmo diz, para depois a gente ser esse brilho, essa chama acesa que vai atrair as outras pessoas para o caminho, para a margem segura, né? Deus me deu muito essa visão desse barco olhando para esse farol, vendo a margem lá, o farol. Sim. Então a gente tem que ser essa chama viva. E pra gente ser essa chama viva, a gente vai passar por dificuldades. Porque é isso que Deus tá fazendo, tá? Meu Jesus do céu. Acendendo a nossa chama e fazendo a gente entender. Com certeza. Não, e é legal, você usou uma palavra aí que eu achei muito legal, Verusca. Condicionais. As pessoas acham que às vezes de qualquer jeito funciona. Lá em casa eu tenho uma máxima que eu uso com minha família, né? Não faça o que é certo. Ou o que dá certo, na realidade. Faça o que é certo, né? Então, assim, comendo um prato descartável todo dia dá certo? Dá. Mas, por regras até de uma sociedade, é certo? Não. Todo dia? Né? Peraí, não. E eu tô falando uma coisa bem... né, simples, né, mas quando a gente pega outras coisas, né, há pouco tempo a gente foi pra praia com a família e, né, alguns da família estacionaram no lugar que eu não consegui estacionar porque tinha um monte de gente colocando, mas eu não conseguia, e eu falei, Senhor, eu preciso fazer o que é certo, e o Senhor abriu uma vaga, a vaga era bem pequenininha, né, o caminho é estreito mesmo. E eu coloquei meu carro lá com muita dificuldade, e até que eu me considero um bom motorista. Mas eu acabei de colocar, sair do carro, veio a polícia. E todos os demais tiveram que tirar os seus carros, senão seriam multados. Então, estava dando certo colocar o carro ali? Tava. Os que foram multados lá, tinha uns 15 que foram multados, né? Já estavam curtindo a praia há muito tempo, mas não era certo. Então, o que dá certo, pode até dar certo por um tempo, mas o que é certo dura eternamente. Eu creio nisso fielmente, né? Então, a condicional, me permita voltar aqui a alguns versículos. Versículo 25, por exemplo, dentro do que você falou, quero fazer uma ligação nisso. Tu me mostras, tu te mostras benigno para com o benigno e íntegro para com o íntegro. Daqui ele já passa a régua aqui num padrão. Então, peraí. Com quem ele é benigno? Com quem ele é íntegro? Então ele já está chamando a gente para um outro nível. Sim. Né? Olhando para a nossa sociedade hoje, e muitas ao redor aí do mundo, nós já vemos que isso aqui já é um grande problema. Só esse versículo. E aí ele vai continuar. Tu te mostras puro para com o puro, e inflexível para com o perverso. Ó, está estreitando mais. Porque livras o povo aflito, mas os de olhos arrogantes, tu os abates.
Então, esses 3 versículos também me marcaram muito, porque ele fala assim, cara, eu tô te chamando. Eu quero você, eu quero a sua casa, mas eu quero para um tempo de integridade, um tempo sem altivez, sem orgulho. Porque assim, como, se eu não me engano, Tiago vai dizer, né, que ele resiste ao soberbo, mas dá graça, né, ou exalta ao humilde. Então, isso aqui é muito difícil. Sim. Falando sério, é muito difícil. Sabe, se manter 100% íntegro, 100%. É porque você fala, não, mas eu não sou corrupto, eu não sou isso, eu não sou... Mas a corrupção não tá só em você receber ou dar dinheiro em relação a alguma coisa, aí você... Não, íntegro é não falar mal de ninguém. Íntegro é você ver algo errado e ajudar a modificar aquilo. É não ser conivente. Entra tanta coisa. Eu poderia enumerar tanta coisa aqui que eu falo. Peraí, gente, é sério. Sabe, eu tenho que parar de ler a Bíblia. Ou a gente lê a Bíblia valendo, ou não lê. Sabe, por um simples ato. Não vira só um protocolo, de novo, religiosidade. E aí faz o que com isso? Uma leitura que não te modifica. Eu gosto do Luiz Hermínio quando ele diz o seguinte, cara, você tem que vir pra igreja e não sair da igreja assim, uau, que sermão maravilhoso. Não, mas assim, caramba, tô frustrado comigo, eu preciso sair daqui porque eu preciso fazer alguma coisa, cara. Né? Por isso que sábado foi impactante pra mim, foi, né? Pastor Cláudio, ele ministra muitas vezes, ele fala assim, e qual é o teu posicionamento frente a isso? Quando eu cheguei no alcance, meu Deus, cara, hoje ele até deu uma diminuída, sabe? Às vezes eu falo pra ele, tem que perguntar ao povo aí, né? Porque, qual é o meu posicionamento frente àquilo que ele ministrou da palavra? Senão eu só ouvi. Ouvi, desceu até pro coração e tal, mas e aí? E aí quando eu vejo você falando dessa questão, né, do outro lado do farol e olhando tudo isso, muitas das vezes a gente quer se chegar a Deus, mas tem uma condição. Sem santidade, ninguém verá o Pai, né? Parece uma coisa básica e simples. É verdade. Mas e aí? Eu quero ser farol, tá? Mas é o Senhor que tá... Essa chama, sabe? É Ele que tá... Né? Que aqui é num sentido que a Bíblia tá mostrando, mas Ele tá... É Ele que tá acendendo? É Ele que tá alimentando? Ou é meu orgulho de... eu pude ajudar. Vou tirar uma selfie aqui, eu ajudando a pessoa. E sabe, tanto um assistencialismo que fica só naquilo e não uma ajuda do teu coração, sabe? E de te, assim, eu vou falando e vai me vendo tanta coisa na cabeça, sabe? Também, pastor. Mas, por exemplo, Daniel, cara, foi colocado num lugar, ele não foi colocado num lugar ruim. Ele foi tirado do seu povo, ele tem toda aquela história, mas quando é servido um banquete, o que ele faz? Opa! E os seus amigos? Aí nós vemos uma história de um na cova dos leões, o outro na fornalha. E eles não se curvaram a situações que, em tese, não eram ruins, mas vinham de frente com o que aprendemos com a palavra. É verdade. Aí, se manter íntegro, a gente fala, será que nós teremos condições? Ou se nosso país começar a ser perseguido, nós vamos falar assim, eu, Jesus, cristão, eu? Não sou não, cara. Não. Já viu? Que isso? Né? Eu estava em Santarém, Pará, numa conferência e o pastor Ed Liu, da Indonésia, uma das maiores igrejas lá da Indonésia, ministrando, né? Sobre os mortos que ressuscitaram. Aí o pessoal já estava esperando na nossa igreja. Não, foi na célula. Foi nem na igreja, foi na célula da igreja. E um deles, né, eles contaram lá, não dá tempo agora, mas ele contando uma história de um casal que foi preso. E foi para um centro de concentração ali, né? E liberaram o homem e deixaram a esposa e a filha. E eu tenho esposa e 2 filhas. Quando eu escutei isso, eu chorava lá na igreja igual uma criança. Porque o homem foi liberto porque eles queriam que a mulher e a filha negassem Jesus. E eles fizeram todo tipo de coisas ruins com aquelas 2. E eles liberavam ela uma vez no dia, num determinado horário, todas as mulheres, para os maridos poderem, num gradio, poderem falar com elas. E elas contavam o que aqueles soldados estavam fazendo com ela. E eles gritavam, aqueles homens, o que é preciso? E elas apontavam, né, para o lado, dizendo, fazer o que aquelas lá estão fazendo, negar a Jesus. E
E aquele homem ali, aquele marido, né, em oração com as mulheres, falando, nós não o faremos. Quantos na nossa nação teriam essa coragem? Coragem, né? Acabei de ler recentemente o livro do irmão Jung e agora estou terminando do Todd White. Meu Deus, né? Às vezes eu falo, não devia ter lido. Capítulo 10 do livro é uma tortura literal vinda dele e para o nosso coração também. Claro, Deus escolheu ele para algo muito específico, eu entendo isso. Mas e se o nosso país mudar? Como nós vamos nos portar? Exato. E eu creio que... Vamos manter a mesma postura de cristão, né? Será? Sabe? Essa tem sido uma pergunta pra mim, pra minha casa. Tenho conversado muito com minha esposa. Às vezes a gente fica até de madrugada lá, só nós dois, quando as meninas vão dormir, conversando sobre essas coisas. Será que nós temos peito pra isso? Sabe? Olhar pra Jesus e falar assim, cara, eu te amo. Desculpa meu inglês, né? Mas eu não sei muito bem. Brendan Manning, acho que é mais ou menos assim o nome do autor. Ele faleceu, acredito que há 3, 4 anos atrás. E foi perguntado pra ele, o que você acha que quando chegar no céu Jesus vai perguntar? E ele diz... O homem que escreveu grandes livros, né? O Evangelho Maltrapilho, O Impostor e por aí vai, né? Livros que te dão uma chacoalhada. Ele diz apenas uma frase tão simples. Ele achava que Jesus... Ele acreditava que, ao chegar lá, Jesus olharia nos olhos dele e perguntaria, você me amou? E aí você fala, claro, Jesus, que eu te amei, né? Mas quando ele explica o nível do amor, não era um amor para um chá, para um passeio no parque. Não era jejum. Né? Era um amor... É impossível a gente explicar esse nível de amor, sabe? É impossível, sim, sabe? E eu vejo... Por isso que eu falo, se a gente ler a palavra e ela não fizer diferença... Nada vai adiantar. Nada adianta. Pastor, a gente ficaria aqui mais... Meu Deus. Eu falo 3 demais. horas, porque assim, é muito edificante, é muito bom te ouvir. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo estão sendo muito abençoadas Deus também. abençoe. E nós vamos chegando aí no final do nosso Meu podcast. Deus. E eu tenho agora uma pergunta para você. Como nós podemos colocar em prática esse salmo? Uma aplicação prática, assim, na nossa vida? Como é que as pessoas poderiam pensar sobre isso? Você passou por uma série de aplicações práticas aí, né? Sim. Como a gente poderia ler e falar, eu quero também, eu quero ser esse farol que ilumina as trevas, eu não quero só atrair, eu quero atrair e fazer com que as pessoas sejam acesas, assim como o Senhor fez na minha vida. Então, acima de tudo, eu creio em algo... uma vez eu escutei o pastor Lucinho ministrando algo e ele falava assim, que nós temos que ser como placas de trânsito, que apontam para algum lugar ou para algo. E se a gente não está apontando para Jesus o tempo todo, tem alguma coisa de errado com a nossa vida. Então, quando eu olho ser farol junto com essa ideia, eu penso que a coisa mais prática a fazer é lembrar que nós estamos carregando Jesus para onde nós vamos. E onde nós vamos, precisamos ser exemplo de Jesus. Se a pessoa entende o que é ser missionário verdadeiramente, ela entende que não é só o ir para o campo missionário, mas é ser um representante, um embaixador de Cristo onde eu estiver. Independente de. A pessoa não quis que eu orasse, não quis que... Mas no mínimo, como eu falei, minha esposa estava atrás de mim, porque eu não sou assim. Então, quando eu faço algo diferente do que eu sou, porque eu estou cansado. Então, isso já me faz lembrar do meu falecido avô que dizia assim, deixa para descansar no céu. Tá vivo, viva? Eita. É assim, um nordestino, né? Minha mãe é pernambucana, então falas duras muitas das vezes, mas ficaram gravadas no meu coração. Hoje eu entendo isso, quando eu era moleque não entendia essas coisas, né? Mas hoje de forma prática eu diria assim, faça a diferença onde você tá. Seja um pequeno farol onde você estiver. E como ser um pequeno farol? Cara, observe. Não olhe por olhar a vida, sabe? Acha lindo o videozinho lá no Reels do Instagram lá sobre... tinha uma senhora querendo atravessar a rua e alguém parou uma moto porque os pedestres não paravam e você... Cara, seja o cara que para a moto, o carro, o trânsito para ajudar, sabe? São pequenas ações, pequenas atitudes. Viu alguém com dificuldade no mercado saindo? Ajude. Né? Tem um mendigo, você tem alguma coisa para dar, você tem a oferecer? Tem. Não tem. Poxa, não olhe com desprezo. Sabe? Olhe com... Fala, Jesus, me ensina a olhar com os teus olhos.
não com os meus olhos, né? Eu tenho feito um exercício, não consigo fazer ainda igual o Rafael falou sábado lá na nossa igreja. Eu até esqueci o nome lá da pessoa, mas eu tenho falado, Senhor, me ajuda a abençoar alguém nessa semana. E abençoar não está necessariamente ligado à parte financeira, mas em qualquer sentido. E é engraçado, depois que eu fiz essa oração, liga para mim, do nada. Pastor, manda uma mensagem, posso te ligar? Pode. Aí liga, pô, pastor, tá acontecendo isso. Ou então, posso ir aí na igreja? Posso, não sei o que, posso. Eu não preciso nem sair na rua. Deus está trazendo. E mais de uma. Deus trouxe. E mais de uma. Porque eu falei isso todo dia, Deus traz. Não é? Então, são exercícios, mas a gente tem que ser intencional, sabe? Se eu vou na padaria só para comprar o pão, eu só vou comprar o pão. Agora, se eu vou da minha casa até a padaria e falar assim, me ajuda a tocar em vidas, Senhor Deus. Me ajuda. Eu quando assisto o filme lá esqueci lá do soldado, que ele sobe no cume do monte lá, ele salva um monte de gente, esqueci o nome. Até o último. Valeu. Pedir ajuda pros universitários. Sim. Né? Os bastidores, que ninguém tá vendo. É verdade. Aquilo me confronta muito, porque, tipo assim, cara, ele tava numa guerra, eu não tô numa guerra. Eu tenho liberdade pra falar do amor de Jesus. Vai ter um ou outro que vai dizer, não quero. Me permite um parênteses. No evangelismo de sábado, eu tava com 2 pirulitos na mão. E eu sou muito movido ao impulso. E eu não digo que é um impulso da minha carne, mas do Espírito Santo. E mesmo que for da minha carne, eu creio que o Espírito Santo fala assim, tá bom, eu te ajudo. E ele acaba me ajudando. Mas eu senti de falar com um casal que tava vindo. Com o cabelo rastafari, assim, bem bonito, bem... E eu falei pra eles, oi, gente, tudo bem? Vocês aceitam o pirulito? E eles na mesma hora disseram assim, não, a gente não quer. Bem sério, assim, pum. Eu falei assim, então, você me dá 1 minutinho do seu tempo, então? Só queria falar algo muito especial pra vocês. Não. Então é o seguinte, então eu vou andar do lado de vocês falando mesmo assim, e se eu estiver me perturbando muito, você fala assim, pelo amor de Deus, você tá enchendo a paciência, vai embora. E eu vou. O Todd White tá dando certo. Aí eu falo, Porque ele faz desse jeito com o Meu povo. Deus. Mas eu tinha que falar algo pra eles, mas eu não sabia o quê, eu não fazia ideia do quê. E na hora, assim, brotou, né, algumas afirmações da minha boca. E eu fui do lado deles, eles não sorriram, sérios, de mão dadas, e eu falei assim, desculpa, a igreja fez muita coisa errada, pastores fizeram coisa errada, pessoas fizeram coisa erradas, mas eu preciso te dizer que não era Jesus. Jesus continua amando, curando e libertando. Na hora, eles pararam. Na hora. Uau. Então, assim, eles não deixaram eu orar por eles. Eles não deixaram eu dar um abraço neles. Mas na hora que eles pararam, eu tava com a folhinha na mão escrito que tudo foi pago por Jesus. E na hora, eu falei assim, eu só queria dar isso aqui pra vocês e dizer o seguinte, o preço já foi pago. Vocês são livres, amados pelos céus. Jesus ama vocês. Deus abençoe o seu caminho. E assim, sabe quando a atmosfera muda ali? Sabe? Tudo mudou naquele momento. E eu não sei de onde surgiu aquilo, não sei o porquê, eu só sei que eu fui movido pelo Espírito Santo. E assim, eu não segurei eles, mas quando eu falei assim, não era Jesus. Jesus ama vocês, Jesus continua libertando, curando, salvando. Eles pararam na hora. Minha esposa estava vindo atrás, né? Porque ela queria falar comigo, ela falou assim, o que você falou que eles pararam? Eu falei, eu não. Eu só fui usado. E eu acredito que eles precisavam escutar aquilo naquele momento. Sim. Aquela era a palavra do céu para eles. Então, eu tinha a intenção eu estava disponível ao Senhor naquele momento. Então, ser prático é ser disponível e intencional. E o Senhor vai fazer o resto, sabe? E ousado, é o que eu creio. né, também, né? Ousado. Foi ousado. Mas Deus não nos criou com espírito de covardia, né? Então, é verdade. É o que eu creio. Pastor, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Você estar aqui conosco hoje, um papo muito edificante. Eu tenho certeza Legal. que muitas vidas estão sendo tocadas. Amém. E a gente espera uma parte 2 desse Opa. podcast. Se vocês aguentarem o carioca aqui mais um pouco, tudo bem. Inclusive tem tantas coisas desse texto aqui que eu nem citei aqui, que Deus já ministrou, né? Nesse
nesses dias, né? Inclusive agora, Deus colocou no meu coração, né? Para fazer um novo tempo de 100 dias, né? De busca, de jejum e oração, né? Então nós vamos A gente voltar começa. depois Opa, desses 100 em nome de dias. Jesus. Obrigada, pastor. Imagina, eu que agradeço, Deus abençoe vocês, né, não só o podcast em si, esse projeto que já é muito legal, muito edificante, né, eu já vi os outros, mas Deus abençoe a base mais profundo, né, agora os missionários que estão indo nesse novo projeto, enfim, Deus abençoe vocês. Amém, obrigada. E você que foi abençoado com esse podcast hoje, eu quero te convidar a compartilhar, deixa seu like aí também para que a gente possa atingir mais pessoas com esse podcast. Deixa um comentário. O que Deus falou contigo aqui? Coloca aí, nós queremos saber, nós queremos ser edificados também com o que Deus fez através desse podcast. Eu aguardo você no próximo. Até mais. Até mais, gente.